Olá, meus queridos irmãos, o meu bom dia a todos vocês. Manhã de quarta-feira, um feriadinho, né? Aí para aqueles que puderem descansar um pouco, né? Óbvio, né? Nós temos a alegria de nesta manhã, mais uma vez, podermos aqui na Sala da Esperança abrir a Palavra de Deus para podermos, através do Santo Espírito, né, iluminados pelo Espírito de Deus, podemos estudar este assunto que nós temos hoje. Ele morreu por nós. É o título da nossa lição. Nós estamos estudando o capítulo 3 de João, do verso 14 ao verso 18. Aqui a morte de Cristo, né, que ele realizou por cada um de nós, o que significa para nós? O que significa para mim e para você? O que deve significar a morte de Cristo? Tá? É o que nós vamos estudar nesta manhã. Para isso nós vamos fechar os nossos olhos na medida do possível e nós vamos falar com Deus. Ó Deus querido, amado nosso Pai, nesta santa e bendita hora de oração, nós estamos em nome de Jesus pedindo, suplicando ao Senhor pelo Espírito Santo. Nós não somos nada sem o Teu Santo Espírito. E nós precisamos, ó Pai, neste momento, que o Senhor enche o nosso coração do Teu poder. Ilumine a nossa mente. Ajude-nos a aprendermos um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante, referente à morte do Senhor Jesus como nosso mediador. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, né? Como eu disse para vocês, o nosso estudo de hoje se encontra em João capítulo 3, verso 14 ao verso 18 e Romanos 6, verso 23. Tá? O que significa a morte de Cristo para mim e para você? Vamos entrar um pouquinho no cenário histórico da morte de Cristo Jesus, naquela sexta-feira à tarde, quando ele disse está feito. E, meus queridos, se nós estivéssemos ali olhando, contemplando Jesus ali naquela cruz, qual era o seu sentimento? Qual seria o meu sentimento? Podemos ver ali aquele que criou o cosmos, que criou todos os cosmos, né? Aquele que tem a sua digital em todo o universo, passou pelas suas mãos ao criar. Agora ele estava ali naquela cruz, né, pregado na cruz, com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. O Criador de todas as coisas, o Criador de todo o universo, eles estavam ali demonstrando o grande amor que ele tem por cada um de nós. Na verdade, não o amor que ele tem, mas mostrando o seu grande amor, a essência do amor. Cristo, na verdade, ele é a essência do amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira, queridos, é algo assim que foge da nossa compreensão. Esse tal, quer dizer, é algo tão grandioso, tão superior ao nosso entendimento, que vai muito além daquele que nós compreendemos, porque uma coisa é alguém dizer que ama uma outra pessoa, tá? E quem sabe esse amor, ele, com o passar do tempo, ele pode se esfriar, ele pode acabar, né? E a pessoa pode olhar para a outra e já não tem mais aquele sentimento que tinha anteriormente por ela, tá? Mas Cristo não, o amor de Cristo não é assim.
Porque Jesus, ele é amor, não que ele tenha amor. Ele é amor. A essência, Cristo, é amar. Tá? Um exemplo que nós temos de que Cristo Jesus, ele morreria por mim se eu fosse o único pecador, porque eu para Cristo, você para Cristo, somos individuais, tá? Somos singular, ok? Jesus olha para você e ele olha para mim como singular, tá? O amor dele é dispensado para cada um de nós de forma individual. Por isso Jesus é amor. Deu para entender um pouquinho? Pois é. Lembra da parábola da ovelha perdida? Quando o pastor que tinha 100 ovelhas e chegando ao final do dia, ele sempre contava as suas ovelhas para ver se estava todas ali no curral ou até para ele perceber, ao passar uma por uma, se alguma delas estava ferida, machucada, se estava carente de algum cuidado físico, E então aquele pastor todos os dias ele contava as suas ovelhas. E em um daqueles dias ele percebeu que havia apenas 99, uma delas não estava. Aquele pastor que representa Cristo Jesus, representa o amor de Deus por cada um de nós, ele não se contentou com 99 ovelhas. E ele deixou aquelas em segurança no aprisco, no curral, e ele foi em busca daquela ovelha que havia se perdido, havia se desgarrado. E diz a parábola que quando Jesus encontrou aquela ovelha, ele a colocou nos seus braços, acolheu nos seus braços, trouxe em segurança para o aprisco e ele curou as suas feridas, as suas machucaduras. Por onde ela andou desgarrada, sozinha, desesperada, buscando ajuda, buscando auxílio, ela passou por muitos locais onde havia ali, quem sabe, buracos, montanhas que ela tentou, quem sabe, escalar para, quem sabe, visualizar melhor e conseguir encontrar o seu caminho de volta, porém, queridos, ela muito se machucou. No entanto, Jesus, ao encontrá-lo, a primeira coisa que ele fez foi chamar os amigos, aquele pastor chamar os amigos para comemorar o encontro daquela ovelha perdida, ainda que ela estava machucada. E queridos, Cristo Jesus, ele estava dando a vida na cruz do Calvário naquele momento com um único olhar, você. Um único olhar a mim. Tá? O amor de Jesus estava sendo ali demonstrado naquela cruz, pregado naquela cruz, a mim e a você. João Batista, quando Jesus estava se aproximando do Rio Jordão para ser batizado por João, ele apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus. João estava dizendo, na verdade, da seguinte forma, da seguinte maneira, para que ficasse mais claro e mais compreensível. No sacrifício que era feito pela manhã e o sacrifício que era feito à tarde, ao oferecer ali o cordeiro, imolar o cordeiro, tá? E sacrificar em holocausto, aquele cordeiro que o pecador imolava e confessava ali os seus pecados sobre aquele cordeiro,
Na verdade, era uma forma simbólica, né, em demonstração de fé daquele pecador, na sua total confiança e esperança da vinda do verdadeiro Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Cristo Jesus. Tá? Aquele Cordeiro que era morto todos os dias, queridos, ele jamais poderia perdoar pecado. Ele era apenas um símbolo, uma demonstração de fé, de confiança e esperança na promessa de Deus. Tá? E então, a fé daquele pecador os justificava. Ele voltava para casa perdoado, justificado, porque Cristo Jesus já havia sido morto antes da fundação do mundo. De que maneira? Como nós estudamos em uma das nossas lições, o plano de Deus para que Jesus fosse morto, crucificado, para que Jesus pudesse pagar o preço da nossa redenção, já havia sido planejado antes que nós fôssemos criados. Por isso, desta forma simbólica, Jesus já havia sido morto, aquele pecador, ele voltava para sua casa justificado, sarado, curado, né, da sua lepra pecaminosa. Porque Jesus já havia morrido por ele, já havia morrido por mim. Jesus o faria no futuro, mas era um plano tão bem elaborado que seria executado. Por isso, João, quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João estava dizendo, olha, o sacrifício que a gente fazia, que a gente imolava o cordeiro, era exatamente o que nós esperávamos no cumprimento desse que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus, ele veio para cumprir o verdadeiro e o único sacrifício que pode nos salvar. Amados, quando Moisés levantou a serpente no deserto, aquela serpente de bronze, né? Nós estudamos isso logo no início desta lição. Aquela serpente de bronze que foi levantada, ela tinha um símbolo, simbolizava o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus. E aquele que era ferido, mordido, né, envenenado por uma serpente, ao olhar para aquela serpente que foi levantada, ele simbolicamente era curado. Tá? Não que aquela serpente de bronze tinha um poder para curá-lo, mas aquele pobre moribundo, condenado à morte, envenenado pela serpente, tá? Que era a representação do nosso pecado também, que fomos feridos por Satanás. Então, queridos, ao olharmos para a cruz de Cristo, para o Cristo que está dando a sua vida, entregando a sua vida por nós, você também é curado, você também é sarado, você também é perdoado. Da mesma forma que aquele que olhava para aquela serpente de bronze, né, demonstrava fé no sacrifício de Cristo Jesus, que seria também levantado na cruz para pagar o preço por cada um de nós, e então ele era curado ali da enfermidade causada pelo veneno daquela serpente, e nós, queridos, pelo veneno do nosso pecado, somos então libertos. Por isso o próprio Jesus diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não morra. Cristo Jesus, ele foi levantado na cruz, com os seus braços abertos para te receber. Do jeito que você estiver, aproxime-se de Jesus e ele está pronto para te abraçar. Ele está pronto para te transformar, para mudar a sua vida, para fazer você andar em novidade de vida, como uma nova criatura regenerada e lavada no sangue de Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês aqui esta visão aqui
de Martinho Lutero, que ele diz assim, olha, Martinho Lutero dizendo, ele se referiu à cruz de Cristo como um altar, no qual Cristo ali foi entregue como um holocausto, um sacrifício para nos salvar, consumido pelo fogo do amor sem limites que ardia em seu coração. Apresentou o sacrifício vivo, santo, de seu corpo e de seu sangue. Ele apresentou ao Pai com fervorosa intercessão, alto clamor e lágrimas ardentes e angustiantes. Tudo isso, Jesus estava sendo sacrificado com um único olhar para você e para mim. E uma vez para sempre, pelo seu sacrifício é todo suficiente e nunca perde o poder. O sacrifício de Cristo feito uma única vez, queridos, é tão vívido como se fosse feito hoje, nunca perde o poder. Todas as vezes que você aproximar da cruz de Cristo, que você aceitar o sacrifício de Jesus, entregar a sua vida completamente, sem nenhuma reserva, a Cristo Jesus, o seu poder cobre multidão de pecados. Todos os seus pecados, não importando a multidão que seja ou o tamanho que ele é coberto pelo sangue de Cristo. Tá? Por isso, o título da nossa lição, Ele morreu por nós. Ele morreu por cada um de nós. Queridos, eu gosto muito de uma citação no Desejar de Todas as Nações, de Ellen White, que ela diz assim: bom seria em que todos os dias, pelo menos 1 hora por dia, abríssemos a Bíblia nos Evangelhos de Cristo e contemplássemos o sacrifício de Jesus pelo menos 1 hora todos os dias. A nossa vida não seria a mesma nunca mais. Se todos os dias chegássemos ao pé da cruz de Cristo para contemplar o Salvador crucificado nos seus evangelhos, você seria totalmente diferente. Eu seria totalmente diferente. Então, queridos, que Deus te abençoe, que esse desejo possa arder no seu coração, essa vontade de conhecer mais sobre o que Cristo fez por você, o que Cristo fez por mim. E bem faríamos tirar um tempo para contemplar o sacrifício de Jesus, ali a demonstração da essência do seu amor por mim e por você. Que Deus o abençoe, que você tenha um ótimo e abençoado dia. Fique com Deus, até logo. Estaremos de volta, se Deus quiser, amanhã. Amém.